Hoje eu vou falar sobre o que fazer ou qual o planejamento que se deve ter quando acontece uma perda dentária, seja por uma extração dentária, seja por um acidente. Então, o paciente quando perde um dente, quando tem um espaço ali ligado a uma estrutura dentária que não tem, é preciso se ter o cuidado, qual o planejamento que deve ser feito para recuperação, para reconstituição protética dessa peça perdida. Então, no planejamento, não tem como generalizar. Simplesmente, o paciente está sem uma unidade dentária, sem um dente, por uma perda, ou por acidente, ou enfim, por uma extração, e você traçar um planejamento, tá ali o espaço vazio, vamos indicar fazer um implante dentário. Não tem como pensar dessa forma. Por quê? Porque cada paciente que está ali diante de você para receber um planejamento, ele é único. Existe um processo individual que deve ser considerado. Ou seja, existem outros campos também que devem serem considerados. Não é só o campo físico, né, no sentido de que você está recuperando ali uma peça protética e ocupando um espaço vazio. Mas existe sim o campo físico no sentido de qual o desdobramento quando você opta em fazer uma recuperação protética de uma removível, uma fixa ou até um implante. Então, é importante você fazer a anamnese do paciente no sentido de saber como ele está a nível orgânico. Se existe alguma disfunção, se existe alguma patologia. Porque lembrem-se o que eu tenho falado em outros vídeos. Qualquer atuação, qualquer procedimento que você faça na boca do seu paciente, isso vai ter um desdobramento. Então, o planejamento deve ser feito para que você traga o paciente para a estrutura mais biológica possível, entendendo que quanto mais funcional é o planejamento, mais você aproxima o seu paciente da biologia dele. Então, é preciso você fazer uma anamnese profunda, né? E não generalizar o planejamento. Então, veja só, um paciente chega para você, tem ali uma falta de um dente, a tendência é se pensar em colocar logo um implante dentário, porque vai se conseguir ter uma melhor higiene, porque com o implante dentário você consegue passar o fio dental. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa não tem esse dente daqui, né? Perdeu aqui esse dente, vamos considerar aqui que é o primeiro molar, né, do lado esquerdo, primeiro molar esquerdo do hemiarco, né, do arco superior. Então, ele não tem esse dente, você vai fazer o planejamento para recuperar esse dente perdido. A tendência é se pensar em um implante, né, colocar um implante aqui, porque você vai conseguir passar o fio dental aqui e conseguir passar o fio dental também aqui. Acontece que implante dentário, você vai mexer com osso. E osso, dentro do conceito da biocibernética bucal, tem a ver com a estrutura psíquica do paciente. Então, às vezes você coloca um implante, coloca lá, vamos dizer, um implante com titânio, né, tido como um material que é compatível para se usar na boca, e daqui a um tempo o paciente entre aspas, desencadeia algum processo aí inflamatório ou às vezes infeccioso e se diz que isso aconteceu porque simplesmente o paciente rejeitou o material. Ué, mas o material não foi considerado um material compatível para se usar em boca? Então, de verdade, não é isso que acontece. O que acontece é, se o osso tem a ver com a estrutura psíquica, nem sempre o paciente está estruturado psiquicamente para receber um implante dentário. Então, com isso se vê que não dá para generalizar. Você tem que
saber fazer a leitura, a boca dá essa condição de fazer a leitura e entender como o paciente está a nível físico, considerando outros campos também, como o campo emocional, como o campo social, como o campo mental e espiritual, para que com isso você veja se o paciente está estruturado psiquicamente para receber um implante que passa inicialmente por um processo cirúrgico. Então, muitas vezes é mais interessante, num caso como esse, em que perdeu um dente, você, a depender de como o paciente esteja, você pensar em fazer uma fixa, né? A fixa tem a desvantagem que você tem que desgastar 1 a 2 milímetros os 2 dentes vizinhos para servirem como apoio, né, dessa prótese, porque ela vem em bloco para poder ficar fixa, e precisa trabalhar os 2 dentes, né, que vão servir como pilares para poder segurar a prótese. Só que você tem que pesar. Em determinados pacientes é preferível você optar em fazer esse desgaste de 1 a 2 milímetros e recuperar essa peça protética com uma fixa, do que você colocar um implante que vai precisar passar por esse processo cirúrgico. Uma outra opção é você estruturar o paciente primeiro, e às vezes isso é um processo que leva tempo. Uma das vias é usar o aparelho da biocibernética bucal, instalar o aparelho da biocibernética bucal, em que a gente consegue estruturar o paciente psiquicamente, instrumentando ele conceitualmente, vendo o que não está funcionando. O que está funcionando a gente mantém, o que não está, a gente começa a trabalhar os aspectos envolvidos aí, para que estruture, né, o paciente. Mas esse é um processo bem delicado que exige senso profissional para que você não mutile o paciente de alguma forma, ou que mexa com ele a nível psíquico e acabe dessa forma não fazendo a opção correta para aquele paciente, para o caso daquele paciente. Então, em síntese, a análise é sempre individual. O paciente, quando te chega, ele é único. Por isso, a palavra indivíduo. Nós somos indivíduos porque cada um tem a sua história pessoal, cada um possui o seu processo individual. Então, você que acompanhou aí esse vídeo, se achou interessante as informações, não deixe de dar um like e compartilhar com outras pessoas. Inclusive, você pode conhecer alguém que esteja aí nesse processo de estar precisando recuperar uma peça protética. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Obrigada.